Sejam muito bem-vindos a mais um JuizPod, podcast jurídico do Bahia Notícias. Eu sou Karina Calisto, apresentadora desse projeto. E hoje estamos numa edição especialíssima aqui no 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. E eu tenho a honra de receber aqui conosco o desembargador federal, Dr. Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Dr. Ney Bello, que já foi procurador, já foi promotor, já foi coordenador dos juizados especiais federais, dos juizados federais, é autor de mais de 8 livros, 50 artigos, tem um currículo assim vasto, muita experiência. E hoje a gente vai poder aproveitar um pouco de todo o conhecimento e toda a experiência do Dr. Ney Bello para falarmos, né, sobre o tema da palestra que ele vai dar aqui logo mais no Congresso, que vai analisar alguns precedentes do TRF, não é isso, doutor? Seja muito bem-vindo ao JuizPod. Boa tarde, Karina. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos os ouvintes pelo tempo dispensado para essa nossa conversa. E sim, eu falarei hoje à tarde sobre precedentes do direito ambiental no Tribunal Regional Federal da Primeira, da Segunda, da Terceira, da Quarta, da Quinta e da Sexta Região. Dito de outra maneira, vamos conversar sobre a maneira através da qual o Judiciário Federal vê a questão da sustentabilidade. Excelente. Doutor, eu queria começar perguntando justamente sobre a competência, né? Porque o senhor atua no Tribunal Federal e a gente tem, em âmbito ambiental também, algumas questões que vão ter, naturalmente, uma competência estadual e outras federal. E eu sei que esse é um tema que o senhor vai abordar na sua palestra, então eu já queria começar daí. Como é essa questão da divisão da competência, sobretudo, que acho que é uma dúvida geral, quando a gente fala de direito ambiental é um direito de todos, a gente tem pessoas que são pessoas diretas e indiretamente atingidas, a coletividade como um todo, as futuras gerações. Então, acho que a gente esclarecer um pouco essa questão da competência para começarmos o nosso bate-papo. Perfeito, Karina. O que acontece é que a nossa Constituição Federal estabelece todo um desenho de atribuições e competências federal e estadual. Nem todas as questões, como sabemos, podem ser examinadas pelo Judiciário Estadual, nem todas elas podem ser examinadas pelo Judiciário Federal. Então nós temos um corte, digamos, em termos de diferenciação de qual atividade cada justiça pode se dedicar. O Judiciário Federal vai tratar das questões que digam respeito imediato ou imediatamente à União Federal, às empresas públicas, às sociedades de economia mista. Dito de outra maneira, tudo aquilo que do meio ambiente trespassar a área federal, a competência para julgar esse litígio será da Justiça Federal. De outro lanço, tudo aquilo que não é federal será necessariamente de competência da Justiça Estadual, ou seja, residual. Portanto, nós temos dois modelos diferentes. Questões que são utilizadas e tratadas no âmbito federal, questões que são utilizadas e tratadas no âmbito estadual. E aí é preciso dizer que a Justiça Estadual ela é muito mais rica, ela é muito mais cheia de questões ambientais do que a federal. Só que, como nossa agência ambiental federal é o IBAMA, e o IBAMA é uma autarquia federal, as questões mais pungentes, as questões mais volumosas do direito ambiental, elas se dão no foro federal. Não porque elas sejam mais importantes, mas porque a nossa agência ambiental ela tem natureza federal e, consequentemente, é ela que trata das questões, o que atrai a competência para a Justiça Federal. E, de outro lado, para concluir a resposta que te dou nesse momento, nós temos uma diferenciação entre microbens ambientais e macrobens ambientais. Eu explico rapidamente o que é essa diferença. Uma coisa é nós nos preocuparmos com a vida de um espécime. Um mico-leão-dourado, uma anta, uma capivara, uma árvore, determinado peixe de determinado rio. São discussões que giram em torno de bens pequenos, não no sentido da importância moral, ética que ele tenha para o ser humano, mas não são a mesma coisa de questões que são aplicadas e que causam efeitos numa comunidade muito maior. Como, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, os desastres ambientais das chuvas no Rio Grande do Sul e outras questões que dizem respeito em volume a muito mais gente. Sim. Porque eles agridem macrobens ambientais e não microbens ambientais. O mico-leão-dourado é um bem ambiental, mas é um micro bem ambiental.
As mudanças climáticas ou a sanidade do clima é um macro bem ambiental, razão pela qual a discussão das mudanças climáticas ela trata num âmbito muito maior. Então eu diria que aquilo que há de mais importante para se discutir no judiciário são os macro bens ambientais e, consequentemente, como eles devem ser tratados e tutelados pelo direito. E isso pode se dar tanto na esfera federal quanto estadual. O senhor comentou agora sobre o caso de Brumadinho e, recentemente, o presidente, eu vi no noticiário, né, enfim, e aí vou falar exatamente o que li nas notícias, de que o presidente teria dito que está tentando um acordo com a Vale quanto à indenização, né, pelas tragédias que aconteceram em Brumadinho e Mariana, e que o que foi noticiado é que haveria uma dificuldade em razão da dificuldade de parametrização do valor dessas indenizações e a quem alguns desses destinatários, porque algumas das pessoas que seriam beneficiadas por essa indenização, seriam indenizadas, ainda não conseguiria exatamente saber. E, salvo engano, o valor que teria sido aferido como devido seria de 126 bilhões e a Vale teria oferecido no acordo algo em torno de 1/3 disso. Então, por isso que não teria se chegado ainda. E aí, o que eu queria lhe perguntar, doutor, é em relação a essas indenizações, a essas reparações por danos ambientais, porque a gente tem pessoas diretamente atingidas, né, por danos ambientais, a gente tem pessoas que são indiretamente atingidas, e até a gente estava batendo um papo, eu usei o exemplo, por exemplo, de um pescador que tem um rio ali que é poluído e ele utilizava da pesca como fonte da subsistência e de uma hora para outra ele perde essa possibilidade de trabalho. E temos os danos a toda a coletividade, né, ao Estado como toda a coletividade. Então, como há essa parametrização, sobretudo dentro do viés do TRF1, que o senhor tem atuação diretamente, em relação aos parâmetros utilizados para indenização e reparação desses danos que muitas vezes não podem efetivamente ser reparados? Lina, são dois problemas, aliás, três. O primeiro deles diz respeito com a extensão subjetiva do dano. Quem é aquele cidadão que sofre algum tipo de dano quando o meio ambiente é agredido? Até aonde vai essa extensão subjetiva? Em uma tragédia como a de Brumadinho, numa tragédia como a de Mariana, uma tragédia como o Rio Grande do Sul e como tantas outras ambientais, o primeiro passo, ou um passo necessário, é saber quem foi diretamente atingido por aquele dano. Quem sofreu esse impacto. Isso é um problema quando nós tratamos de agressões a macro bens ambientais. Exatamente porque não é razoável, não é possível identificar todas as pessoas que sofrem algum tipo de dano material ou imaterial em relação a uma atividade agressora do ambiente. Então, isso é um primeiro problema. É como eu consigo estender isto subjetivamente. Existem várias soluções ou várias saídas teóricas para isso. Primeiro é considerar a existência de um dano ambiental coletivo, o dano ambiental difuso, e, consequentemente, além do dano ambiental difuso, que alguns autores chamam de dano moral ambiental, ou, como eu prefiro, dano ambiental imaterial. Se uma espécie de animais não mais existe, eu e você sofremos dano com isso. Ainda que nós não vivamos no mesmo habitat daquela espécie, mas é uma espécie que não vai existir mais na Terra. Se uma parcela do clima é atacada, e nós sofremos danos com isso, mesmo que muito distantes, mesmo que eles não possam ser objetivados, nós também somos danificados ou temos a nossa esfera de direito, de perspectiva de direito danificada. Portanto, existe o dano ambiental que não é materializável, que não é um dano material, é um dano imaterial, ou como alguns poucos dizem, dano moral ambiental. É um segundo problema. Como é que eu objetivo isto? E não é um problema novo para o direito. Quanto vale a honra? Quanto vale a perspectiva da saúde? Quanto vale a ameaça à felicidade? Quanto valem coisas que não são quantificáveis? Portanto, isso é um problema, é um segundo problema. Sim. Extremamente difícil de ser enfrentado quando se trata de dano ambiental. E um terceiro problema, por óbvio, é a quantificação.
Além da extensão, a quantificação. Por quê? Quanto vale uma foca? Quanto vale um urso polar? Quanto vale um mico-leão dourado? Quanto vale um dia de sol? Quanto vale a ausência de inundações? Como eu entendo o valor de um rio que perdeu todos os peixes por uma poluição química? Então existe um outro tipo de problema que é a quantificação disto, porque são coisas fora do mercado. Nós não temos um mercado de rios potáveis, nós não temos um mercado de animais silvestres. Quando não há isto, a quantificação desse valor é muito difícil. Portanto, a extensão, a existência da difusão do dano e a quantificação do dano são 3 problemas que a jurisprudência pode resolver estabelecendo parâmetros. Mas ela não pode resolver de forma matemática, ela não pode resolver de forma objetivista, Sim. porque são questões que não se estabelecem a partir da lógica do quantificável e do detectável formalmente. Isso é um problema, mas é um problema que a jurisprudência tem que resolver e segue resolvendo. E existe uma possibilidade também, doutor, em relação ao julgador, e eu queria que o senhor comentasse sobre isso, que é a possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica para você conseguir alcançar o patrimônio daqueles sócios para conseguir efetivamente atingir e conseguir a reparação e a indenização em casos de dano ambiental. E eu queria que o senhor comentasse, enquanto membro do Poder Judiciário, quando é que é feita essa desconsideração, quais são os casos que o senhor verifica na prática em que são aplicáveis, quando é devido, quais são os critérios que o TRF tem utilizado para se valer disso, que não seria a regra, né? A regra seria se atingir o patrimônio da empresa que teria causado aquele bem, se é a empresa que está aquele dano, se é a empresa que está respondendo por aquele dano, mas você atingir o patrimônio diretamente dos sócios. Essa tese não é nova, ela não é específica para o direito ambiental. Sim. Isso começa no direito comercial, vai para a responsabilidade civil e chega na responsabilidade por danos ao meio ambiente a partir do 226 da Constituição, que é a hipótese de nós podermos desconsiderar a personalidade jurídica e invadir o patrimônio dos sócios. Por quê? Porque a pessoa jurídica pode ser usada como homem de palha, pode ser usada como fachada, pode ser usada como, um termo bastante coloquial, como laranja. E necessariamente eu precisaria agredir a pessoa física que está por trás da pessoa jurídica que possui vida própria. Para garantir essa... Isso, evidentemente, existe no mundo do direito, como instituto bastante antigo, pode ser utilizado para o dano ambiental. Mas, em regra, o patrimônio dessas pessoas jurídicas ela é muito maior do que o patrimônio das pessoas físicas. Então, a teoria do Desregard Doctrine ela funciona mais quando eu estou diante de pequenas agressões de pessoas jurídicas muito fluidas Sim. ou muito instáveis, ou pessoas jurídicas que, na verdade, são apenas a formalização de uma atividade individual, em que eu preciso ir para além daquela fachada jurídica e chegar nas pessoas físicas. Mas os macrobens ambientais, eles não são causados, os danos aos macrobens ambientais, Karina, eles não são causados por empresas pequenininhas ou empresas insignificantes. Eles são causados por grandes conglomerados empresariais. E, nesses casos, o patrimônio da pessoa jurídica é muito maior do que o patrimônio da pessoa física, o que torna desnecessário a desconsideração da pessoa jurídica. Perfeito. O que o direito ambiental moderno, contemporâneo, passou a fazer foi um caminho inverso. Foi utilizar o direito penal para a pessoa jurídica e não apenas para a pessoa física. O que significa dizer, ao invés de eu me preocupar com o nexo de causalidade entre a atividade de um diretor e o resultado danoso, que é a regra no ou de tentar penal. Me preocupar com o que efetivamente aquela pessoa física fez, o que ela praticou, para poder incidir sobre ela uma responsabilidade criminal, eu passo simplesmente a pensar a pessoa jurídica como um ente que pode praticar delitos, que pode praticar fato jurídico punível que venha a ser culpável, que venha a ser punível. Esta movimentação, que está lá no artigo 3º da 9.605/98, que estabelece a possibilidade dos crimes ambientais, ela vem ao encontro, e não de encontro, a uma realidade que é extremamente factual e que é perceptível. Até porque isso vale para o direito comercial, agora empresarial, e vale para o direito civil, que é a vida própria da empresa. E uma decisão de cometer um crime
praticado por um conselho de diretores, praticado por uma Assembleia Geral, ou praticado dentro da estrutura normal de organização de uma sociedade jurídica, de uma pessoa jurídica, ela é diferente da vontade dos sócios. Porque a vontade da pessoa jurídica é um conglomerado de vontades, que não necessariamente reflete a vontade de um sócio apenas ou de um diretor. O que implica dizer, tanto com Guierque quanto com Savigny, que ela tem vida própria, que a pessoa jurídica tem vontade. A vontade da Coca-Cola, a vontade da Nestlé, a vontade da Vale do Rio Doce, a vontade da Alcoa Binington, não são necessariamente a vontade do CEO da empresa, não necessariamente a vontade do conselho diretivo da empresa. E se isso é assim, se isso vale para o direito privado, se vale para o direito civil, para o direito público também, não há muito sentido que isto não valha para o direito penal. Razão pela qual a responsabilidade criminal da pessoa jurídica é constituída dentro do nosso direito positivo como um fato que permite que a pessoa jurídica responda pelo fato criminoso, que a pessoa jurídica possa sofrer a responsabilidade criminal por danos ao meio ambiente. E é o único crime que pode ser praticado por pessoa jurídica, que nós temos hoje são os crimes ambientais. Existem duas permissões constitucionais, que é exatamente a dos crimes contra o meio ambiente, só que não depende de lei, e de crimes contra o modelo econômico, que depende de uma lei infraconstitucional, uma lei complementar que nunca foi votada. Então, na verdade, a gente tem essa previsão, e eu defendo isso, e defendi várias vezes, e continuo defendendo, que a responsabilidade criminal por crimes contra o meio ambiente, danos contra o meio ambiente, ela é dentro de um sistema, e não necessariamente os crimes previstos na 9.605/98. O que implica dizer que eu tenho todo um universo de agressões ao meio ambiente, inclusive quando eu trato de danos por usinas atômicas ou danos nucleares, quando eu trato de lei de biossegurança, quando eu trato de quaisquer dos delitos que digam respeito à pessoa jurídica agredindo o ambiente, ou que digam respeito à tutela criminal do ambiente. Esses crimes podem ser praticados, em função do artigo 3º da lei, podem ser praticados por pessoa jurídica que obedece a um processo criminal diferenciado e um conjunto de penas previsto na própria lei. E aqui, a lógica que nós temos aplicável hoje, como o senhor brilhantemente colocou e explicou aqui para o nosso público, é justamente isso, de que teria uma personalidade própria ali que responderia. Tanto que hoje, doutor, o entendimento do STJ e do STF é justamente que não precisa nem responsabilizar diretamente aquela pessoa específica da empresa, mas que, ainda que não tenha a responsabilidade criminal ou um processo penal em curso de uma pessoa física que teria sido responsável pelo ato diretamente, a empresa pode responder ainda assim, né? E um dos critérios que nós temos como regra geral no direito penal, quando a gente fala de responsabilidade pela realização de uma empresa, seja num cargo enfim, no exercício da empresa, de uma função ou de um ato decisório, normalmente vai se buscar quem foi o responsável por aquele ato. É a primeira coisa que vai ser feita por quê? Porque, de forma geral, quando a gente está falando de crimes, a pessoa jurídica não vai responder, né? Como o doutor bem colocou aqui, a exceção que hoje nós temos lei regendo, a única exceção seria crimes ambientais. Mas, em regra, tem que tentar buscar quem é aquela pessoa específica responsável por aquele ato que gerou aquela conduta criminosa. No direito ambiental, em crime ambiental, não precisa nem chegar a essa responsabilização, nem sequer processar ou responsabilizar essa pessoa. Essa responsabilização da empresa seria independente. Na verdade, a tese da dupla imputação necessária, que durante muito tempo vigiou no STJ, tem vários equívocos. Equívocos dogmáticos, equívocos de racionalidade, e equívocos de determinação legal e equívocos de efetividade. Por que vários equívocos e por que me parece que hoje, quando o Supremo substituiu a jurisprudência antiga do STJ, agiu com acerto? Em primeiro lugar, que uma coisa é a responsabilidade criminal. E a responsabilidade criminal ela é prevista autonomamente, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Isso tem previsão legal a partir do disposto constitucional do 226. Perfeito. Quando eu não sei quem é a pessoa física que presentou, que fez presente, para usar um termo do Atos Guzmão Carneiro, que presentou a pessoa jurídica, eu não estou diante de uma questão de responsabilidade. Eu estou diante de uma questão de prova.
Então, é óbvio que quando uma pessoa jurídica comete um delito, alguém apresentou essa pessoa jurídica, alguém corporificou essa pessoa jurídica. Se eu não denuncio essa pessoa também, porque eu não sei quem ela é, isso não é uma questão de teoria da responsabilidade, isso não é uma questão de efetividade da responsabilidade, isso é uma questão de prova. Perfeito. Então, se isto é assim, quando eu digo que eu só posso ter uma denúncia contra a pessoa jurídica, se eu denunciar também a pessoa física, eu estou cometendo um erro dogmático gravíssimo, porque eu estou confundindo questão de prova com questão de responsabilidade. Eu estou misturando goiabada e feijoada na mesma panela e chamando de lanche. E, dito de outra maneira, eu estou rompendo dois institutos dogmaticamente muito sólidos da teoria do crime, que é a questão da responsabilidade, e depois a teoria da prova, que não tem nada a ver com a teoria do crime. É uma questão de processo, uma questão de comprovação. Portanto, era um erro dogmático crasso. Por outro lado, havia uma instabilidade e havia também uma indefinição que não fazia o menor sentido. Nós somos uma diretoria de 5 pessoas. Nós queremos praticar um crime ambiental. Basta que nós 5 votemos secretamente e a decisão seja tomada por 3-2, que ninguém vai responder por crime nenhum. Por quê? Porque se eu não sei quem foram os 2 que votaram contra, eu não posso processar os 5. Se eu não posso processar os 5, eu não vou processar ninguém. Óbvio. É um imperativo categórico da razão. Se eu não vou processar nenhum dos 5, eu também não posso processar a pessoa jurídica, porque eu não processarei ninguém pessoalmente. Então eu simplesmente criei uma hipótese de ineficácia da responsabilidade criminal que advinha da 9.605 em razão de uma questão de prova que não tem nada a ver com teoria do crime, muito menos com teoria da responsabilidade. Portanto, um equívoco, sob todos os aspectos, absolutamente drástico e dramático, um equívoco primário, porque permitia a confusão de institutos dogmáticos, a realização de uma cláusula de ausência de efetividade para o mandamento constitucional já determinado infraconstitucionalmente ou explicitado infraconstitucionalmente, e que gerava, então, a derrocada de um artigo extremamente importante para a preservação do direito ambiental. Em boa hora, o Supremo acolhe a posição de parte da doutrina, minha inclusive, como tantos outros, dizendo o óbvio, são questões que não se confundem. Quando a ministra Rosa Weber faz isso no lead case que veio do Paraná, ela simplesmente restabelece a lógica, e o Supremo restabelece a lógica da razoabilidade e da diferenciação entre o que é dogmática da teoria do crime, o que é dogmática da teoria processual da prova, e, consequentemente, não cria ou não permite que se crie essa cláusula extralegal de exclusão de responsabilidade que foi criada por uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e realmente uma jurisprudência equivocada, hoje já superada. Hoje nenhum dos 11 ministros que exerce a função criminal ali naquele tribunal crê nessa hipótese, todos eles evidentemente concordam, até porque o tribunal mudou completamente de composição, e todos creem que a posição correta é efetivamente a posição do Supremo Tribunal Federal. Doutor, um assunto que eu acho super relevante da gente trazer, eu até estava conversando mais cedo, num bate-papo anterior, sobre a questão da... A gente tem algumas garantias fundamentais que acabam sendo colocadas em jogo em algumas questões atinentes ao direito ambiental. Porque quando a gente fala em direito ambiental, naturalmente a gente vai pensar na proteção ao meio ambiente, que é devida e necessária, mas também há outros aspectos, há o desenvolvimento econômico, há o desenvolvimento social, a geração de emprego, e que muitas vezes é enxergada de uma forma até preconceituosa. Eu acho que é uma cultura geral até de nós brasileiros, de uma forma geral e até maniqueísta. Ou você é pró-natura ou você é pró-empreendedor, né? Então, eu queria entender como é feita essa ponderação dessas garantias fundamentais e desses direitos, porque a gente também tem, né, o direito e deve haver um desenvolvimento econômico. Quando a gente fala em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, tem esse tripé, né? Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Preservação ambiental é fundamental, mas também temos a necessidade de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Como é enxergado isso? Eu acredito que seja casuisticamente, mas eu queria entender se há um parâmetro já pré-estabelecido, quais são os critérios utilizados pelo Poder Judiciário. Bom,
A grande questão é, a gente não tem um sistema de ponderação que funcione como um parâmetro rígido para a realização de momentos jurisprudenciais, digamos assim. Nós não temos essa sistematização porque o exercício da jurisprudência ele é muito tópico, ele é muito Theodor Fiveg, é muito a compreensão da criação do parâmetro a partir do exame do caso concreto. Portanto, nós não vamos encontrar essa sistematização de como ponderar, de como racionalizar e estabelecer uma lógica que funcione para as demais. Mas os pilares, eu diria, os topoi, eles estão todos definidos. Todo topos é muito claro e cabe, evidentemente, ao magistrado exercitar isso. Por exemplo, nós não podemos sacrificar um direito em função de outro, porque vale a teoria de que nenhum direito em processo de colisão ou nenhuma regra em processo, a regra em processo de conflito sim, mas o princípio e o direito em matéria de colisão, ele não se submete à revogação de um direito por outro. Então eu tenho que garantir uma participação, digamos assim, de todos os direitos no caso concreto. Portanto, qualquer método de ponderação, de racionalização, ele parte da preservação de um deles. Esse processo de preservação me parece absolutamente claro como um topoi fundamental. Eu não posso acabar com o direito. E a máxima do indúbio pro natura? Eu perguntei isso mais cedo para o Dr. Marcelo Busaglo, que é advogado, e eu queria perguntar também ao senhor, enquanto membro do Poder Judiciário, o indúbio é pro natura? Veja você, eu diria que não existe nenhuma hipótese, nenhuma, de regra absoluta. A ideia do indúbio pro natura, ela é uma ideia de que se eu não consigo ter dúvida, mas dúvida é uma questão absolutamente relativa, porque a dúvida pode ser sua e não minha, a dúvida pode ser minha e não sua. Só para abrir um parênteses, doutor, quando a gente fala em indúbio pro natura, na dúvida eu vou preservar a natureza, falando de forma bem simplificada para quem está nos ouvindo entender. Se a dúvida for entre a vida humana e a natureza, você vai preferir preservar o quê? Se a dúvida for entre a mais absoluta liberdade e a existência de uma reserva ambiental, sua dúvida vai ser dirimida em que campo? Então, veja, essa absolutividade, essa rigidez na compreensão do que vai valer sempre, ela me parece que ela não é compatível com o modelo constitucional vigente, nem com o modelo contemporâneo. Eu não tenho direito absoluto. Portanto, todos podem ceder em alguns momentos, a depender do caso concreto e a depender da fixidez daquele direito, da rigidez daquele outro direito, ou da maleabilidade, ou da morbidade, da malemolência de determinado ponto de vista ou de determinado princípio. Portanto, eu acho que a resposta não pode ser absoluta nunca. Doutor, em relação ao Poder Judiciário, nós temos, de uma forma geral, até o discurso ambiental, o debate à proteção ambiental, ela tem um viés muito ideológico, sobretudo nos últimos anos. Foi muito politizado. Sim. E isso alcança a sociedade como um todo, e a gente vê os reflexos até nos debates, até em WhatsApp, Instagram, Twitter, que hoje nem Twitter é mais. Mas o que você for acessar ali, você vê o debate muito com viés ideológico. E eu queria saber, na sua percepção, doutor, se isso atingiu o Poder Judiciário e se esse viés, politizado, ideológico do debate em torno da proteção ao meio ambiente, como se fosse o que a gente falou, muitas vezes acaba nessa polarização. É pró-empreendedor, empresário ou é pró-meio ambiente? Caímos muito nessa vala comum, muitas vezes, a sociedade. E eu queria saber se essa ideologização e essa politização desse debate alcança também e repercute também nas decisões do Poder Judiciário. Sempre. Todos os vícios e todas as virtudes que você encontra na sociedade, você vai encontrar reflexo no judiciário. O judiciário é a expressão do que a sociedade é. De certa maneira, um pouco mais conservador, porque as pessoas que vão ao judiciário são naturalmente mais conservadoras. De certa maneira, um pouco mais autocontidas por causa da natureza do cargo que exercem, mas todas as polarizações sociais se refletem no judiciário. As polarizações raciais, as polarizações étnicas, as polarizações ideológicas, as polarizações sexistas, todas elas se refletem. Se você encontra características numa pessoa na sociedade, você vai encontrar alguém no judiciário.
que leva essas mesmas características. Portanto, eu te diria que, evidentemente, sim, tudo que se viveu no Brasil e vive no momento contemporâneo e viveu nos últimos anos, ele pode ser encontrado dentro do judiciário. Cabe ao sistema depurar isto. Cabe ao sistema depurar essas polarizações e encontrar a medida certa, a mais racional, a mais equilibrada, a mais ponderada das soluções para aquele dilema, mas evidentemente refletido à enésima. Doutor, a gente conversou hoje mais cedo também e pela resposta que foi recebida aqui, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque a ideia de meio ambiente, o conceito de meio ambiente é um conceito amplo, né, que abarca aspectos não só naturais, mas a gente tem laborais, culturais, e a ideia de patrimônio cultural tem alguns... Quando a gente trata, né, e reconhece algo como um patrimônio cultural, pode haver aquela proteção garantida àquele patrimônio, e aí pode haver um tombamento, e por vezes não. E o que eu conversei hoje mais cedo foi em relação a quando a administração pública vai entender por proteger aquele bem ou proteger aquele patrimônio cultural enquanto um patrimônio, e quando não. E aí, por vezes, há uma proteção que tem uma outra finalidade que não uma proteção de fato cultural, e aí vão ter questões que não saberemos, né, ou saberemos, mas também há, às vezes, aquele patrimônio que precisa de uma proteção, que precisa de uma garantia, de um reconhecimento enquanto patrimônio cultural e que não há. Em relação a isso, como o judiciário pode ou não intervir, o que pode ser feito pelo judiciário para o reconhecimento e, quando não for o caso e houve, né, de alguma forma intervir ali para que, de fato, o que é patrimônio cultural seja tratado como tal e o que não é, não. E qual seria o critério para tanto? Não é simples, porque isso pressupõe a utilização de outro ramo de saber. O que eu chamo de cultura? O que é patrimônio cultural? O que eu posso dizer que representa a cultura de um povo, de uma sociedade, de uma cidade, de uma região? Então, o direito terá que lançar mão sempre de conceitos etnográficos, de conceitos geográficos, de conceitos dos folcloristas, dos artistas, para entender o que é patrimônio cultural, o que pode ser considerado ou não. Principalmente o patrimônio imaterial. O patrimônio material é um pouco mais fácil de ser caracterizado. Mas isso é uma questão que se traduz na beleza da discussão jurídica, que é exatamente discutir sociedade, discutir quem somos e para onde vamos, discutir que tipo de patrimônio merece ser preservado por ser patrimônio, que tipo de modismo, entre aspas, pode ser considerado um patrimônio a ser protegido por uma lei ou pelo Poder Judiciário, ou que tipo de movimento que já se perdeu no tempo e que não se utiliza mais, ele pode ser considerado, de certa maneira, patrimônio, a ancianidade da cultura, que permite a sua fixidez e, consequentemente, a sua proteção, ela se dá com quantos anos? Os 100 anos. Nós pegarmos, por exemplo, as manifestações da festa de São Gonçalo, na Bahia, se nós pegarmos as procissões de Bom Jesus da Lapa e o sentido religioso de Bom Jesus da Lapa, se nós pegarmos, por exemplo, aquilo que se faz e aquilo que se praticava no Alto Sertão da Bahia ou no Alto Sertão do Maranhão, na época dos tupinambás e dos carijós, isso é uma cultura a ser preservada ou não é? E quando essa cultura ela é deletéria à racionalidade, como a antropofagia, por exemplo, ou a morte dos animais, ou a utilização de animais em sacrifícios, como eu trato isso nesse critério racionalidade versus preservação cultural? O que são hábitos culturais arraigados? A vaquejada, por exemplo, trouxe muito dessa discussão. A vaquejada, que já foi discutida no Supremo várias vezes, e aí vai a farra do boi e uma série de outros movimentos. A discussão disto é uma discussão muito rica, que se abre, evidentemente, para vários pontos. O Supremo tem lá a sua reta, nesse lead case que a gente mencionou, e tem o seu tratamento específico, de não permitir sacrifício de animais, não permitir rinha de galo, não permitir farra do boi, não permitir vaquejada com excesso de sofrimento aos animais. Então tudo isso é uma discussão que passa pela culturalidade disso, e passa também pela opção de respeito à natureza ou não, dentro da proporcionalidade que deva ser dada. Vai discutir, por exemplo, em Sevilha a ideia de touradas. Você consegue discutir no País Basco, você consegue discutir em Madrid, você consegue discutir na Galícia, mas não consegue discutir na Andalucia.
Da mesma maneira como toda a lógica da vaquejada tem um sentido em algum lugar do mundo, em algum lugar do país. Como os sacrifícios de animais silvestres nas ilhas Malaio-Polinésia têm um certo sentido. Então, como eu trafego com essa ideia, como é que eu sustento essa ideia e como é que eu discuto isso no binômio cultura-valor. Eu acho que o sistema não existe. A gente não tem um sistema de respostas. A gente tem uma prática e a necessidade de estabelecer no judiciário parâmetros para a solução desses casos práticos e concretos. Então, sobre licenciamento ambiental, a gente tem algumas regras e, inclusive, questão referente à competência do órgão competente para expedir aquela licença. E muitas vezes a falta de clareza, seja por parte da sociedade, seja por parte das empresas, seja por parte dos próprios órgãos, acaba gerando a judicialização de algumas questões que não necessariamente desembocariam no judiciário, né? Poderiam ter sido tratadas da forma devida e não resultariam num processo. Então, eu queria saber como o senhor enxerga e como o senhor percebe no judiciário essa questão. Se a falta de, por vezes, regramentos claros ou de regras quanto à competência e do conhecimento das empresas, dos órgãos, da sociedade como um todo em relação a essas regras, como isso pode ser tratado e se isso de fato tem gerado uma judicialização excessiva e desnecessária desses casos? Eu acho que as grandes empresas hoje já investem muito em advocacia ambiental preventiva, em consultorias ambientais que façam com que elas não tenham problemas ambientais sérios ao ponto de judicializar e, consequentemente, ter gastos com o processo de judicialização. Creio que isso é variável no mundo inteiro, porque há sociedades que culturalmente são mais propensas à judicialização, outras não. E em muitos lugares nós precisamos ter um pouco de racionalidade quanto a isso e investir em métodos alternativos de solução de conflitos, investir em mediações, investir em consultorias, em compliance, em análise prévia para que o conflito não exista. Eu acho que isso tem uma vinculação direta com a maturidade da sociedade, com a capacidade da sociedade de se auto-organizar e, consequentemente, utilizar o judiciário para questões residuais e não para questões comezinhas. Isso tem a ver um pouco com a cultura da sociedade, com o amadurecimento dessas questões no universo social. Sem dúvidas. Bom, acho que para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta que vou deixar o senhor um pouco numa situação delicada, mas o senhor, não tenho dúvida, tira de letra. Eu estou ouvindo aqui o doutor Ney Belo falando e fico realmente bebendo de muito conhecimento, viu, doutor? Que o senhor explica de forma muito técnica, mas ao mesmo tempo muito compreensível para todo mundo que está nos ouvindo. Bom, o direito ambiental, ele está em constante movimento, né? A gente tem a todo tempo mudanças sociais, e aí inteligência artificial, a forma como a gente trata o meio ambiente, como é realizada o empreendedorismo no Brasil. A todo tempo isso tudo vai mudando, a forma como a própria sociedade se relaciona com o meio ambiente como um todo. Isso a todo tempo está mudando e a discussão está mudando. E tem sido uma discussão cada vez mais crescente, né? Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente não tratava o direito ambiental como trata hoje. E é algo que está sendo permanentemente modificado. E fora esses vieses que a gente falou, que por vezes, a depender do ambiente político que estamos, o discurso muda muito. Qual a sua percepção hoje quanto à ideologia que tem preponderado em relação à preservação ambiental e o que o senhor acredita que esteja por vir? Eu creio que nós tivemos um influxo, um refluxo disto. Nós tínhamos uma consciência ambiental nos anos 90, no começo dos anos 2000, muito maior do que temos hoje. Não sei se as pessoas têm essa percepção, mas eu tenho segurança quanto a isso. Nos últimos 15 anos, o mundo inteiro sofreu um refluxo desse raciocínio e as questões ambientais começaram a ser vistas como tolimento de progresso, como atropelo do desenvolvimento, como, me perdoe o termo coloquial, mimimi. O IBAMA passou a ser um grande vilão, o Instituto Chico Mendes também, uma espécie de demonização de tudo aquilo que não dissesse respeito
ampla e absoluta liberdade para tanto oprimir quanto degradar, e nós vivemos um período em que ser grosseiro e sexista era bom, era sinal de masculinidade, ser homofóbico era razoável, era proteção da família e da sociedade cristã absoluta, ser de extrema direita era uma coisa razoável porque eu queria segurança e etc. E isso realmente chegou também no discurso ambiental, e preocupar-se com o ambiente passou a ser uma coisa de segunda categoria, vinculado a um esquerdismo, entre aspas, eu vou usar uma frase do Lenin, esquerdismo, doença infantil do comunismo, enfim, ao cabo, as pessoas passaram a ter uma rejeição a esse tipo de posição. Sim. Aí nós inauguramos o mês de maio com uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul, fruto de quê? Do problema das mudanças climáticas e do descaso com medidas protetivas de uma cidade ribeirinha. Ou seja, a natureza mostra que não é mimimi, que os órgãos ambientais não são demônios e que preocupar-se com o meio ambiente não tem absolutamente nada de descaso com a liberdade, não tem nada de desconsideração com alguns valores específicos. As pessoas ultimamente no Brasil confundem conceitos morais e conceitos éticos muito solidificados e muito arraigados. E num dado momento as pessoas acabam se atrapalhando com eles próprios, e no caso específico do meio ambiente, a natureza cobra sempre um preço muito caro, porque a natureza não se preocupa com devaneios da racionalidade. A natureza não se preocupa com a absurdez do pensamento sectário e leva a situações extremamente ruins para a própria sociedade, como que a gente vivencia agora no Rio Grande do Sul, lamentavelmente. E, doutor, uma questão quanto a isso também, desse movimento que o senhor comentou, que houve, né, de mudança, de tratamento de algumas questões que são extremamente importantes, mas que são tratadas muitas vezes como mimimi. Tem uma outra questão também, que é o negacionismo da ciência, né? E acredito que o Rio Grande do Sul também sofreu impacto por conta disso. Vi por meio de algumas notícias que esse desastre que aconteceu era algo que já tinha sido previsto de alguma forma e que poderia ter sido evitado, né? E falo aí diante do que tive conhecimento realmente superficialmente por notícias que a gente acaba tendo. Então, tem esse influxo também, né, de negacionismo da ciência, muitas vezes. São tempos estranhos. Quando eu fazia escola, já vai algum tempo, vamos dizer aí que era no século passado, eu não conseguia entender a revolta da vacina. Eu achava de uma absurdez tamanha as pessoas se revoltarem contra a vacina. 4 anos atrás nós vivemos exatamente a mesma coisa. As pessoas começaram a negar a cientificidade da vacina, começaram a negar se a Terra era redonda ou não, algo resolvido por Eratóstenes no século VI a.C., começou a ser um parâmetro qualquer. Pessoas que nada mais fizeram do que o horóscopo semanal se transformaram em grandes teóricos, guias filosóficos, enfim, e nós flertamos com absoluto nonsense, com uma época de pós-verdade, de absoluta estupidez assumida. E que todo mundo é especialista de tudo. E as pessoas passaram a ter um conceito sobre aquilo que elas não tinham condições de ter conceito, e passaram a ter preconceito sem mesmo saber qual era a ideia que se desenvolvia ali. E nisso a ciência foi uma das vítimas, porque as conclusões científicas passaram a ser negadas. A racionalidade passou a ser negada. Por isso, eu já escrevi isso várias vezes, não é novidade, nós vivemos ainda no Ocidente uma crise de racionalidade. Passamos o pior momento? Passamos, mas ainda estamos nela. Numa crise de racionalidade, uma crise de inteligência, uma crise de capacidade de compreender e interpretar situações do mundo fenomênico e conseguir se movimentar de acordo com essa capacidade de entender. Por quê? Negar a razoabilidade da vacina. Crer em coisas totalmente absurdas em relação ao próprio comportamento humano. Achar razoável situações de ofensa ao outro por raça, sexo e ideologia que já foram resolvidas lá no pós-Segunda Guerra Mundial. E nós caminhamos, de certa maneira, para a negação da ciência e para uma absurdez total da forma de perceber o mundo. Portanto, eu acho que a ciência ainda passa esse revés e é necessário que isso seja resolvido com a única coisa que nos resta e que nos diferencia dos animais, que é a racionalidade.
Perfeito. E a educação que foi tão negligenciada também, né? Muitas vezes nesse discurso. Mas então é isso, doutor. Eu quero lhe agradecer. Eu não vou lhe segurar mais aqui, que sei que o senhor tem uma palestra logo. E para mim é uma grande satisfação, uma honra recebê-lo. Sou admiradora do senhor enquanto membro do Poder Judiciário, enquanto acadêmico também. Então, para mim é uma satisfação muito grande recebê-lo. As portas do JustPod do Bahia Notícias. Eu te agradeço muito, Karine. Foi muito gostoso esse nosso bate-papo. Muito obrigado pelo convite e agradeço a todos que nos ouviram e agradeço especialmente a você. Obrigada, doutor. Então é isso, pessoal. Logo mais teremos bate-papos aí relevantíssimos também para vocês.